RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu. Integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha. Estamos então ao vivo, iniciando mais um programa Entre Livros. E dessa vez a gente tem uma obra muito importante. Eu penso que aqui em Foz do Iguaçu, onde nós estamos, é a maior obra, né, em termos de volume, e em termos de conscienciologia também é a obra de mais relevância, né, pelo montante que ela representa. Então, vocês estão vendo aqui, na nossa direita, essa é a publicação que foi impressa em 2010. Hoje já tem o dobro desses volumes, não é isso, Rosa? O triplo. Muito mais, né? Hoje eram 8 volumes, agora volumes. São 25 ou mais, 26. 25 ou mais volumes, cada um deles com umas 2.000 páginas, mais ou menos? Sim. Mais ou menos 2.000 páginas. Então já dá para ter uma noção do que a gente está falando, né? É a Enciclopédia da Conscienciologia. A gente está aqui com a Rosa Nader. A Rosa Nader, ela é uma pessoa que começou esse trabalho junto com o professor Valdo Vieira. Valdo Vieira, então, foi a pessoa que organizou a enciclopédia, foi a pessoa que começou, quem trouxe a Conscienciologia, né, enquanto ciência, e todas as pesquisas, especialidades que derivaram dela. E a Rosa, ela é graduada em matemática, é doutora em engenharia de sistemas e computação. Ela é enciclopedista, obviamente, né, da enciclopédia. Ela é também autora com um livro novo agora que vai sair em dezembro. E organizadora também de um manual de verbetografia. E vocês já vão saber o que é a verbetografia. Então, o trabalho da Rosa está muito direcionado com a Enciclopédia da Conscienciologia. Então, a gente trouxe ela aqui como representante da enciclopédia para dar uma aula para a gente aqui do que se trata essa obra, né? E uma outra questão também é que a Rosa é coordenadora da Enciclosapiens. É uma instituição sem fins de lucro, que também é dedicada aos estudos da Conscienciologia, mas ela tem o foco na produção e na publicação de verbetes para a enciclopédia. Então, todo esse trabalho de divulgação dos conteúdos da enciclopédia e da produção escrita da enciclopédia é feita por essa instituição que hoje ela coordena. Então, assim, é com muita satisfação que a gente traz aqui hoje Rosa Nader para conversar com a gente. Rosa, primeiro, dá uma noção geral, assim, Enciclopédia da Conscienciologia. Que obra magnânima, né? Então, antes eu queria agradecer aí a Rádio RCI e especificamente aqui o programa Entre Livros com a Rose Salles para falar dessa obra da Enciclopédia da Conscienciologia, que eu concordo com o que você falou, é uma das mais impressivas, né, que tem maior quantidade de informações até no momento hoje, né? Bom, a enciclopédia, pela proposta até do professor Valdo, que mais tarde, era inicialmente a obra-prima dele, que mais tarde ele expandiu e abriu o convite para que nós, voluntários da Conscienciologia, para que nós escrevêssemos verbetes também, né? Então, a proposta, né, que a gente consegue identificar e abstrair é que ele coloca toda a experiência, a vivência do ponto de vista de um novo paradigma, de um novo olhar para as nossas experiências dentro de um vocabulário específico que é o da Conscienciologia. Então, explicando melhor, a gente está vivendo nessa vida intrafísica dentro de corpo físico, né?
mas nós somos consciências multimilenares. Nós tivemos, pela proposta da Conscienciologia, várias vidas nessa dimensão intrafísica, não é a primeira vez que a gente está aqui, e quando a gente não está aqui, a gente está vivendo, vivenciando, tendo experiência em outras dimensões. E a proposta, então, desse livro é trazer essa cultura multidimensional para nós aqui, enquanto estivermos aqui nesse corpo intrafísico, nesta vida. E qual é a importância dessa enciclopédia nesse momento nosso? É que, pela primeira vez, nós que estamos aqui, incluindo aqui o pessoal da Conscienciologia, nós tivemos uma oportunidade que antes a gente não tinha tido, antes de virmos para cá, que é do curso intermissivo. É um curso que prepara a gente para vir para essa dimensão, para essa vida intrafísica, com propostas bem definidas para realizar aqui. E são propostas evolutivas. Então, não só para nós, como para todos os outros. Então, essa enciclopédia, quando o professor Valdo começou a trabalhar nela, e trabalhou durante muito tempo sozinho nela, sozinho, que eu digo assim, escrevendo mesmo, né? Ele nos incluía nos trabalhos de bastidores para poder nós aprendermos assim o estilo, né, que ele criou para fazer a enciclopédia. Mas ele assinava todos os verbetes. Então, a proposta dele era exatamente essa, fazer com que nós lembrássemos, na prática aqui, o que nós tínhamos aprendido no curso intermissivo, ou seja, antes de ressomarmos, para podermos não desperdiçar o tempo aqui, para sabermos fazer as prioridades aqui, né? Uhum. Então, nós tínhamos, assim, os verbetes, eles mantinham a proposta, eles mantêm, né, na verdade, a proposta de serem evolutivos, ou seja, mostrar para a gente as prioridades com as quais a gente evolui mais rápido. Tinha a questão da profilaxia, ou seja, para que nós evitássemos o erro, ou evitássemos o desperdício de tempo, né? E, enfim, eram essas as propostas que ele fazia para a gente. Então, teve uma época que ele comentou numa tertúlia que essa enciclopédia era o conjunto dos traços difíceis que ele mesmo tinha que enfrentar. Uhum. E aí olhava para a gente e falava assim, e você? O que você vai colocar dentro da enciclopédia? Porque a enciclopédia tem algum momento que ele também fala que são os traços força, ou seja, os traços fortes da pessoa, que a gente até tem um nome específico, que é o trafor, e dos traços difíceis, fardos, que a gente chama de trafar. Então, é uma coletânea de trafores e trafares, exatamente para isso. Os trafores para a gente não desperdiçar tempo e avançar na evolução, e os trafares para a gente não ficar patinando naqueles mesmos problemas que a gente trouxe. Né? Agora, Rosa, a gente está aqui ao vivo no Facebook, então Sim. O Ivo Valente já entrou aqui. Opa! Para dar um oi para a gente. Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente está falando aqui, né, se você tiver algum comentário, alguma observação, quiser trocar ideias, você fique à vontade para interagir com a gente pelo Facebook. A gente vai estar aqui, né, nesse bate-papo sobre um tema sobre um livro que é complexo. É muito complexo. Até porque, né, Rosa, traços de personalidade é um dos itens, né, porque se a gente for pegar os verbetes da enciclopédia, eles são da área da tudologia, a gente pode dizer, né? Porque eles têm dezenas, centenas, milhares, na verdade, né? De variáveis, de temas diferentes, de especialidades, né? Então, isso dá uma complexidade mesmo, né? Agora, para compor essa enciclopédia, então, o professor Valdo, ele fez uma série de produções independentes, e depois, quando ele abriu, as pessoas puderam, elas irem compondo os verbetes e integrando a enciclopédia, né? Como que é isso? Como que foi essa inclusão das pessoas? O que isso impactou na enciclopédia? O que você pode falar sobre isso?
Olha, a gente tem notícias, a gente tem informações de que essa enciclopédia, ele começou a pensar e começou a trabalhar desde o Rio de Janeiro. E aí eu tenho que ser sincera, lá no Rio de Janeiro eu não participei de nenhum movimento enciclopédico. Eu vim morar em Foz do Iguaçu em 2001. E aí ele apresentou, ainda em 2001, o verbete bebê. Isso eu lembro. Eu morava no Rio quando o pessoal daqui falou do verbete bebê. Isso. Então, eu até trouxe aqui, mas aqui não é um momento, talvez, de mostrar, mas se alguém tiver interessado, aí a gente pode depois apresentar. O verbete bebê, ele tem uma constituição, uma chapa, uma cara completamente diferente do que nós conhecemos hoje com a chapa. Como a chapa verbetográfica do verbete. Seria o template, né? Assim, o template, é uma forma, como se fosse uma forma de fazer bolo. Sim. É uma forma com todos os tópicos que a gente teria que desenvolver para cada tema que a gente quer desenvolver, né? Então, é dividido em 6 divisões, né? Então, a primeira é a conformática, que é para dar forma àquela ideia que a gente teve. E aí ele chama de construto e conceito. O construto, assim, você teve uma ideia relâmpago, aquela ideia é um construto, que na verdade, pode ser uma verpom, uma verdade relativa de ponta. Aí você tem que trabalhar aquela ideia. Aí você vai definir, você vai colocar sinônimo e antonímia. Isso no verbete de hoje está bem estruturado assim. O que são sinônimos e antonímias, que a gente chama? São sentidos semelhantes àquele título, para você ampliar aquela noção. Então, são as sinonímias, né? Igual o dicionário de sinônimo e antônimo. E as antonímias, eu considero a limpeza de aresta, sabe? Aquilo que não é. Aquilo que não é. Isso. Não necessariamente o antônimo. O antagonismo, né? O contrário, assim, o conflitante, não é isso. Mas sim. É aquilo que não é. Perfeito. Né? E aí tem, assim, na conformática, tem outras seções. Por exemplo, estrangeirismologia, que você pode imaginar ou incluir ali termos, expressões em outros idiomas que são corriqueiros em outros idiomas. Não quer dizer que seja tradução literal em outro idioma daquele título, não é isso. Tá? São assim, o que de usual você tem no idioma inglês, por exemplo, que lembra ou que toca naquele assunto que você está desenvolvendo? O que tem no idioma francês? O que tem no idioma espanhol? Né? Então, você coloca ali. Aí tem também duas seções muito interessantes, que são a tematologia, que localiza o leitor e a si próprio como verbetógrafo, se aquele tema que você vai abordar é neutro, é nosográfico ou é homeostático. Porque aí, quando você já vai lendo o verbete, você já sabe o que te espera. Né? Uma outra seção da conformática. Isso é assim, eu digo assim, você teve a ideia, né? E agora você está construindo, você está dando forma àquela ideia, que é o conceito. E aí tem a atributologia, que o professor Valdo, muito assim, ciente do que ele queria que a gente pensasse, né? Ele coloca assim, são 3, ele limitou em 3, que são os sentidos somáticos, aquilo que mexe com... Se o seu tema é mais voltado para esse corpo físico, assim, as reações do corpo físico, ou atividades mentais, atributos mentais, se leva mais para reflexão, né? Ou se são para percepções extraconscienciais, ou seja, extrafísicas, que são relacionadas mais com parapsiquismo. E aí, para quem está ouvindo pela primeira vez falando sobre conscienciologia, né? O parapsiquismo, a gente entende que é uma comunicação, que ele vai além dessa comunicação que a gente está tendo aqui, que é entre esse mundo físico e o mundo extrafísico, ou seja, envolve toda a multidimensionalidade. Então, é uma coisa assim que não é tão objetiva como a gente está acostumada a falar por palavra, né? Mas é assim, olha,
eu sou da área de matemática, né? É o concreto abstrato. É uma abstração mais concreta, talvez, do que essa mesa. Você da área da matemática, né? É uma fórmula isso daí, né? Se a gente for pensar, né? Agora, Rosa, a Patrícia Menezes também entrou aqui, e a Adriana Bechara. Gente, nós vamos chamar os nossos patrocinadores. Daqui a pouquinho a gente volta com mais enciclopédia. Tá bom. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta sexta-feira, dia 23 de novembro. Costelão de boi minga congelado, quilo, R$ 6,99. Pernil suíno com pele, o quilo, R$ 5,99. Óleo de soja Coamo 900 ml, R$ 2,78. Sorvete Nobrelli 2 litros, R$ 5,98. Refrigerante Coca-Cola 3 litros, R$ 5,33. Cerveja Antártica original 600 ml, R$ 5,28. Beba com moderação. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. O maior parque aquático do sul do Brasil abre suas portas em dezembro. O Blue Park é a nova atração de Foz do Iguaçu, que vai encantar os moradores e turistas que visitam a nossa cidade. A maior praia termal com ondas do sul do Brasil, opções gastronômicas, lojas, estacionamento, tudo preparado para o seu conforto. E ainda teremos muitas novidades para 2019, com a inauguração das atrações radicais e da área Kids. Agora, Foz tem praia! A NetFoz traz para Foz o serviço mais moderno de TV por assinatura do Brasil. É a TV por fibra ótica. Essa tecnologia proporciona a maior estabilidade e qualidade do mercado. Funciona quando chove e, o melhor, não precisa de antena ou aparelho externo para que o sinal de TV chegue até sua casa. Além disso, não usa seu sinal de internet. A NetFoz é a única operadora que oferece essa inovação na cidade. Aproveite e faça sua assinatura pelo nosso site netfoz.tv.br. Anotou? netfoz.tv.br. NetFoz, TV por fibra ótica é aqui. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13h17. A Copel dá a dica. Nos meses mais quentes do ano, cuidado ao se refrescar nos reservatórios de usinas hidrelétricas. Respeite a sinalização das áreas de segurança. Sempre acompanhe as crianças e fique atento a embarcações e a variações no nível do rio. Na dúvida, fale com a gente. Conheça o regulamento para o uso de bordas de reservatórios no site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. De volta com Rosa Nader. Adriana Bechara está desejando aqui uma ótima tarde, boas energias para nós, para todos nós, né? Obrigada. A Zilá Mello também entrou, vocês fiquem à vontade para fazer os seus comentários. E a Rosa estava então falando para a gente de como que é estruturado o verbete da enciclopédia, né? Então, na primeira parte vem a conformática. Primeira é a conformática, segunda divisão é a fatuística. O que é a fatuística? A fatuística é você imaginar o seu tema e tudo aquilo que você pensa a respeito do tema. A gente chama de pensene, pensamento, sentimento e energia, que é indissociável, porque tudo que você pensa, você já emana energia, e, na verdade, ao emanar energia, você já está agindo a gente chama cosmos, esse ambiente todo que a gente vive, que a gente chama de cosmos, porque a gente não imagina só o intrafísico, a gente imagina a multidimensionalidade que está em torno da gente. Então, só para as pessoas entenderem, né, o que é esse paradigma consciencial, eu digo assim, olha, a gente está imerso numa sopa de energia, né? Imagina você olhando, fazendo uma metáfora, um caldeirão de sopa com macarrãozinhos, assim. Se você mexe com um macarrãozinho, aquele macarrãozinho vai mexer com todos os outros. Então, assim, se a gente está imerso numa energia, num caldo de energia, se eu fizer qualquer movimento, eu vou interferir em todo mundo que está em volta de mim.
não é? Então, assim, o que é você admitir que você tem energia no teu entorno? É isso, é a sua responsabilidade com que movimentos você vai fazer, com que pensamentos você vai ter para ajudar o outro e não prejudicar o outro. A outra questão é, como eu já comentei aqui, é a multisserialidade, ou seja, você não vai viver só essa vida. Você tem um período intermissivo, e depois você retorna em outro corpo, depois você tem novamente período intermissivo. A rigor, a gente considera que o período intermissivo é nosso habitat, né? A nossa origem é de consciex, que a gente chama, consciência sem o corpo físico, mas a gente vem aqui periodicamente para tornar a coisa mais concreta e para a gente visualizar com nossos próprios olhos intrafísicos, até por causa da nossa imaturidade, a gente precisa de ver para crer, né? Igual aquele então, São Tomé da Igreja Católica. A gente pode concluir que a fatuística seria tudo que tem relação da nossa interação com os fatos daqui. Os fatos daqui. Isso. Com essa realidade, né, extrafísica. Isso, que a gente vive, isso. Né? Enquanto a pensenidade tem a ver com nossos pensamentos, com nossos sentimentos e as energias que a gente manda. Perfeito. E a parafatologia são todos os parafatos, os fenômenos parapsíquicos relacionados com o tema. Perfeito. São sempre itens que a gente coloca no verbete para esclarecer o tema. Uhum. Depois nós temos o detalhismo. O detalhismo, nós temos 28 sessões. E o professor Valdo usou uma ordenação, e essa ordenação é necessário que a gente obedeça essa ordenação, porque isso aqui é como você falou, é como se fosse uma fórmula matemática. É uma fórmula, a gente não dá para alterar, né, a ordenação. Então, por exemplo, na sinergismologia, o professor Valdo coloca, deixa eu ver aqui o que para eu não me perder. O que ele coloca? A gente vai ter que colocar na sinergismologia as cooperações potencializadoras a serem demarcadas pelos princípios, ou seja, você vai colocar nesse sinergismo todos os atributos, o conjunto, né, de atributos que se juntos vão potencializar aquele título daquele tema que você está... Matematicamente, 1 mais 1 é mais do que 2. É mais do que 2, isso. Mas olha só, esse sinergismo, você coloca quais são os elementos que vão potencializar, mas são os princípios que vêm logo a seguir que vão indicar a origem, a razão existencial de tudo que você está dizendo que está potencializando. E essa origem, ela vai ser codificada pela seção seguinte, que a gente chama seção, pela codigologia, que são os códigos... Não, só você para conseguir entender qual foi a lógica da construção dessa sequência. Na verdade, porque, sinceramente, é difícil. Mas assim, é porque eu fiz uma pergunta para ele no verbete horário nobre, então quem tiver acesso aí, quem tiver curiosidade, é só acessar no site da Tertúlia, o verbete horário nobre, a Tertúlia horário nobre. Lá em determinado momento eu pergunto qual é a lógica. Ele não coloca todas, mas aí eu fiz como que eu vou dizer? Eu fiz uma pesquisa para procurar em todas as falas do professor Valdo, onde é que eu poderia completar a ordem das 28. Então, assim, depois do código, ele vai apresentar teorias. Quais são as teorias que embasam tudo aquilo que você falou antes e todo o seu tema. Depois da teoria, ele vai mostrar para a gente a tecnologia, ou seja, quando você estiver fazendo verbete, você tem que pensar nisso. Eu vou colocar as teorias daquele verbete, mas em seguida eu vou colocar quais técnicas eu vou usar para chegar naquelas teorias, dentro daquelas teorias. Aí, assim, depois vem a voluntariologia. O que essa voluntariologia vai fazer? Vai te explicar, vai detalhar quais são os voluntários que vão estar interessados em aplicar aquela técnica dentro daquela teoria. Aí vem os laboratórios. Quem são esses laboratórios? O que você vai colocar nessa laboratoriologia aqui? São os laboratórios, seja da conscienciologia, sejam da conscienciologia, ou sejam da ciência convencional, aqueles laboratórios que possibilitam ao interessado a praticarem pela técnica aquela teoria.
E aí, você vai botar a efeitologia. Quais são aqueles efeitos? E esses efeitos aqui, eu acho maravilhoso como é que ele coloca essa efeitologia, que são os estudos técnicos das consequências e derivações da teática nossa. A indicação da correta utilização das causas. A correta utilização das causas, isso é fundamental. Então, assim, veja só, é um paradoxo até. Porque na efeitologia, você vai se preocupar com o efeito, sim, mas vai preocupar mais quais são as causas que levam aquele efeito. Porque é a partir da causa que você tem que trabalhar para chegar nos efeitos evolutivos. Eu acho isso, sim, de uma ciência, de uma agucidade, sabe, é agudo isso, né? É muito interessante. Ou seja, para quem não conhece nada de conscienciologia, só da pessoa olhar para a enciclopédia, ela tira toda e qualquer dúvida no sentido de, isso é um misticismo, isso é religião, isso é não sei o quê. Porque, gente, isso aqui é super detalhado. É detalhado, é exaustivo, vai com profundidade. É fora de série, ou seja, a associação de ideias que a pessoa tem que fazer, ou o tanto de pesquisa que ela precisa fazer para compor isso, é muito profundo. E aí, e assim ele vai fazendo, né? Por exemplo, a próxima sessão é neossinapsologia. O que é a neossinapsologia? É uma especificidade, é uma singularidade da efeitologia. Que a efeitologia é no mundo ou intrafísico ou extrafísico geral. Mas a neossinapsologia é de cérebro para paracérebro, quais são as causas que levam a você construir novas sinapses, ou novas parasinapses, tá? Que a gente considera que tem, se a gente admite que a gente consegue viver sem o corpo físico, a gente tem que admitir que a gente tem algum objeto muito sutil, muito evoluído, no outro corpo, né, que a gente vai viver fora daqui do corpo físico, semelhante, assim, ou que lembre o cérebro físico, que a gente chama de paracérebro, tá certo? Então, as sinapses feitas nesse paracérebro, a gente dá o nome de parasinapse, né, ou neosparasinapses. Bom, aí, e assim por diante, tá? Aí ele vai fazendo, por exemplo, as aproximações simples, por binômio, trinômio, polinômio. Binômio, quando tem dois elementos de aproximação simples. O que são aproximações simples? São semelhanças e diferenças, mais para semelhanças do que para diferença, que compõem alguma ideia nova, né? Aí depois tem a interação, quando um interfere no outro, o outro interfere no um. O crescendo, que eu acho muito interessante, que ele vai... O que ele pretende... ou ele pretendeu que nós entendêssemos quando ele criou a crescendologia, que é a depuração ou qualificação das aproximações pela observação da evolução das manifestações pensênicas. Quando é que uma manifestação pensênica tem um determinado nível e ela, à medida que você vai treinando ali, ela passa por de outro nível maior, tá? Então, por exemplo, trafor, né? É um traço força que você tem, cresce para um mega trafor, que é aquele maior de todos. Outra também é o crescimento humano e consciencial. Então, você vai ter, nesse crescendo, a oportunidade de colocar 2 níveis de consciencialidade que você tem. Né? Depois você tem as gradações de mudança de ego. Depois você tem as hierarquias e as prioridades. Ou seja, eu gosto muito de prioridades. Tudo em níveis, né? Tudo em níveis. Crescendo sempre, Isso. Vai ser de um nível X para um nível superior. O que as pessoas têm muita dificuldade, eu penso, é de diferenciar o crescendo do ciclo. Porque o ciclo é quando vai e volta, né? Ele pode até ir e não voltar, ou ir num nível superior, mais ou menos isso. Eu digo que é mais de processo, entendeu? Ele não precisa de ter a mesma categoria, né? Então, por exemplo, eu faço um autoconhecimento e vou fazer um autoenfrentamento, por exemplo. O autoenfrentamento é uma categoria diferente do autoconhecimento, é um ciclo. Agora, por exemplo,
cérebro e paracérebro. Já é um crescendo, não é um ciclo. Ao mesmo tempo, você tem cérebro e paracérebro. Por que é um crescendo? Aí eu brinco sempre assim. Ciclo, eu já tinha pensado que era alguma coisa tipo espiral. Entendeu? Pode ser até espiral, mas não, assim, não necessariamente de mesma categoria. Ok. Tá? Eu penso assim, ó, eu não posso generalizar, mas grosso modo, toda crescendo, se você quiser pensar que é um ciclo, não pode, porque esse exemplo que eu estou dando já diferencia. Por exemplo, cérebro para cérebro. Quando eu falo que é crescendo, não é que o cérebro vai engordar, crescer e virar um paracérebro. Mas o paracérebro está numa categoria superior, num padrão superior do cérebro, mas é da mesma categoria. Qual é a mesma categoria? Qual é a mesma categoria? Vamos deixar. Próximo, tá vamos ótimo. deixar reticências para depois do intervalo. Muito bom. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Natal Sonho Dourado 2018. Mais de 1 milhão em prêmios. São 7 Renault Kwid, 2 Jeeps Renegade, 7 motos e centenas de vale-compras. Para participar é fácil. A cada R$50 em compras nas lojas participantes, você ganha uma raspadinha. Cadastre o código em natalsonhodourado.com.br e você já estará participando. Natal Sonho Dourado. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Postos Azteca, revendedor Petrobras na Terra das Cataratas. Foz do Iguaçu pediu e o governo do estado fez uma cidade ainda melhor. Exemplos disso são a construção do viaduto da Costa e Silva, a conquista da segunda ponte de acesso ao Paraguai, a ajuda financeira ao Hospital Municipal, a compra de um novo helicóptero para a segurança na fronteira e a divisão de combate à corrupção. Governo do estado faz por Foz do Iguaçu, faz por todo o Paraná. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Enciclopédia da Conscienciologia é o tema de hoje. E a gente está com a Rosalina Tavares, falando que estava já com saudade do nosso programa, mandando um abraço para mim, para você, de Silver Spring. Agora, olha só. Sim, sei quem é a Rosalina. A Rosalina, eu já estava com saudade de você, eu já estava pensando, a Rosalina abandonou a gente, porque ela estava todo dia, sabe? Aí, de repente, ela sumiu. Falei, poxa vida, a Rosalina sumiu. Um abraço para você, Rosaliana. Eu sei quem é ela. Ela fez o programa, ela tem verbete, eu só não sei se ela já defendeu. Ah, tá vendo? Então, olha só, Rosa, você estava entrando aí estava finalizando a questão do detalhismo, né? Isso, Então, só para, não sei se ficou claro, mas o crescendo cérebro para cérebro, como eu disse, não é que o cérebro vai engordar, ficar forte até virar um paracérebro. Mas é da mesma categoria, porque... Mas em termos de relevância... De relevância, ele está no patamar superior. Só isso, né? E, para terminar aqui, tem outras sessões, mas quem tiver interessado é só pegar o verbete chapa verbetográfica. E eu terminaria aqui com a holotecologia, convidando a todos, porque nessa holotecologia nós colocamos aqui quais são as tecas, quais são as coleções que existem lá no CAEC, na holoteca do CAEC, que nos possibilita, então, escrever o verbete, tá? E aí é o convite para todos visitarem lá. Depois nós temos a perfilologia, que é uma outra divisão, que nessa perfilologia é dedicada a você colocar
as pessoas às quais o verbete são apropriados. O verbete é apropriado, né? E cada um no seu caso. Depois nós temos uma quinta divisão, que é da argumentologia, que nós temos duas seções fixas, que são exemplologia, nós damos exemplos daquele nosso tema, e a culturologia, quais são as culturas que embasam aquele tema. E aí o autor fica livre para colocar dentro da argumentologia outras seções que não foi possível descrever o tal do assunto, né, em outras sessões anteriores. Só o autor do verbete, mas o autor, ele é o verbetógrafo. Isso. Certo? O enciclopedista, tem uma diferença? É a mesma coisa? Não, é assim, ó, a gente chama de verbetógrafo, né, de neoverbetógrafo. Eu não faço muita diferença, porque ele é o autor daquele verbete, né? Mas ele tem o codinome de verbetógrafo, talvez de neoverbetógrafo. Mas você poderia chamar ele de enciclopedista também? Também, porque... Como sinônimo, sim, não tem uma diferença. Não, eu penso que não, tá? Por que não? Porque ao ele ser verbetógrafo e defender o verbete dele lá no tertuliário, ele automaticamente já entra... Isso era uma coisa importante que eu até ia perguntar para você, ou a gente pode falar depois, porque uma coisa assim bem bacana que o professor Valdo trouxe para a gente, né, além do verbete escrito, que está compondo a enciclopédia, mas a pessoa ela tem a oportunidade de falar sobre o tema, né, através das tertúlias. Né? É fundamental. O professor Valdo até diz o seguinte, que na hora que ele está lá, que a pessoa está defendendo o verbete, ou explicando, né, se posicionando frente ao cosmos, que ele observou, porque ele foi, durante muito tempo, ele foi o mediador, né? Agora somos nós, mas ele foi muito tempo mediador. Ele observava que, a partir daquele momento, a pessoa, o voluntário, o verbetógrafo, ele mudava de padrão existencial, ou seja, havia um desassédio evolutivo, não é desassédio mental somático, é desassédio evolutivo com a pessoa, que a pessoa se comportava, se manifestava num patamar superior ao que ele vinha fazendo. É como se ele assumisse o protagonismo, a real consciência daquilo que ele vem fazer. Entendeu? Era ali na hora é mais consciex do que consim, né? A gente pode dizer isso. Isso. Porque aí, assim, ó, ele evoca todas as consciências que acompanham ele, sejam elas boazinhas ou mazinhas, né? As mazinhas a gente dá o nome de assediadores, mas eu penso que a gente fantasia um pouco também esse negócio de assediador, sabe? São companhias que nem a gente, assim. Sim, a gente vê aqui na nossa sociedade, tem pessoas que são mais patológicas, tem outras que são mais sadias, então é a mesma coisa, só que não tem mais o corpo, né? Só que não tem mais o corpo, mas acompanham a gente. Então a gente não pode ficar ingênuo achando que só aquilo que a gente vê com esse olho, né, que a gente tem aqui, que é um dos sentidos, né, que a gente tem, do corpo físico, né? Que só isso que existe. Não, a gente tem outros sentidos que a gente chama de paraperceptivos, né? Que a gente observa, a gente apreende coisas que o olho não vê, que o tato não consegue tocar, mas que existe. Aquilo que eu falei, na matemática a gente trabalha com conjuntos, tudo abstrato, mas para a gente aquilo é real. Então a gente tem que acostumar que a abstração não é uma coisa que é longe de você, nem alucinada. É uma realidade concreta. Só que é num concreto abstrato. Mas aquilo existe. Tá certo? Não, o resultado está aí, né? São temas que às vezes é a vivência de uma pessoa, mas aquilo tem todo um conjunto ali de como que eu vou dizer, de recursos, de variáveis, de vivência, de experiência, de cognição que a pessoa tem e compilado, né? Então, quer dizer, é uma gama aí de informação que... Olha, a pessoa hoje não dá mais conta de ler enciclopédia assim, não, né? Não. Aí o que ela pode fazer é pegar os verbetes que ela tem maior interesse, e o professor Valdo dá uma técnica de leitura rápida, que é pegar a definição, a exemplologia, a frase enfática,
E aí dá uma olhada ali, porque ela apreende a ideia. Porque geralmente a frase enfática é a síntese, né? A gente pode dizer isso, né? E a frase enfática está na última Está na seção, última né? divisão, na divisão acabativa, que ele faz a remissiologia. O que é remissiologia? É você pegar outros verbetes da enciclopédia que podem ajudar você a compreender aquele que está lendo ali, ou fazendo, e você coloca, diz o nome dele para você ir buscar, para ampliar. É como se fosse uma rede. Sabe uma árvore que dá um galho, daquele galho dá vários galhos, cada um daqueles vários galhos dão mais galhos, então ela vai fazendo esse algoritmo em árvore aí, né? Então é isso, vai ampliando o teu conhecimento sobre o tema a partir da remissiologia. Aí tem a manchete do teu verbete. A manchete é uma frase que a gente chama de frase enfática, com 4 linhas só, mas são letras garrafais, né? E assim, é a manchete. Então, o que é a orientação? É que ocupe todo aquele espaço disponível, porque tem gente, às vezes, que quer fazer uma frase enfática muito pequenininha. E aí eu me lembro das aulas da Adriana Lopes, né? Muito tempo ela deu até essa aula de frase enfática, que ela dizia assim, olha, gente, você paga uma grana violenta para os jornais publicarem uma manchete. Imagine que no seu verbete, a frase enfática é esse espaço que você paga uma fortuna. Então, você não vai usar um espaço pequenininho, você vai usar tudo que você puder. Então, a frase enfática, o melhor dela é quando ela está retangular, ocupando até as margens, sabe? E porque é um espaço precioso dentro do verbete. E é a essência do conteúdo do verbete, né? É uma síntese, né? Uma das sínteses, é. E aí você tem, por último, né, dentro do corpo da escrita, a questionologia. O que é a questionologia? São questões que mexem com a sua autoconscienciometria, ou seja, a sua medida de quem você é mesmo, que eu digo sempre assim, trazendo o leitor para dentro da enciclopédia, né? Então, para dentro daquele seu tema. Então, se você faz um tema homeostático, por exemplo, essa questionologia vai ter a característica de trazer o leitor para refletir sobre aquele tema que você escreveu, né? Então, eu acho que é bem importante. Depois vem as referências bibliográficas, os filmes, enfim, tudo isso aqui. Ou seja, só para a gente entender, a estrutura já é complexo, imagina o conteúdo. Olha, eu fiz um artigo há pouco tempo, que eu apresentei lá na Semana Paracientífica do CAEC, que eu digo assim, a minha tese é a chapa verbetográfica em si é um método de autopesquisa, porque na hora que você vai descobrir cada um dos elementos para você escrever, você tem que pensar naquilo que você vivenciou, né? Então, assim, por que você está escolhendo esse título? Qual é a relação desse título com você? Você já consegue fazer aquela proposta daquele título de uma maneira tranquila? Você tem dificuldades, né? Ou você está aprendendo? Vamos supor que seja um traço força seu. Você já veio com aquele traço força, está qualificando, não está? Então, você traz para dentro de você todos os questionamentos, né? Fatos para fatos, como a gente falou. Você vai pensar o que... Porque assim, olha, você só enxerga no cotidiano aquilo que você já conhece. A gente na Conscienciologia chama de... tem uma palavra que é a priorismose. Esse a priorismose não é a mesma coisa que a priorismo. A priorismo, desde a filosofia, é o banco de dados com que você tem. Você só consegue enxergar coisa que você já conhece. Então, assim, o que são os nossos apriorismos? É aquele banco de dados que vai me permitir olhar, entender, discutir a tua cognição, que é o conceptáculo, aquilo como você consegue conceber daquilo que você vê. Agora, a priorismose é outra coisa, que é aquilo que você tem, esse apriorismo, mas você não quer abrir mão dele, e não consegue colocar mais nada de novo ali dentro. Entendeu? Que não é o caso da enciclopédia. Que não é o caso da enciclopédia. A cada dia, ou seja, é diária a apresentação de verbete no tertuliário, nas tertúlias. Então, temas novos, ideias novas, conceitos novos, diariamente a gente tem, né?
na construção aí dessa enciclopédia. Agora a gente vai precisar, então, entrar no nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com Enciclopédia da Conscienciologia. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Água é vida, não desperdice, vamos economizar. Seja consciente, cante com a gente, da água precisamos cuidar. Não marque bobeira, feche a torneira, todo mundo pode ajudar. Não cante no chuveiro, não é maneiro, É feio desperdiçar. A semana inteira, lave sem mangueira. é bom pra natureza poupar. Cuidar do meio ambiente é dever de todos. Sanepar, Governo do Paraná. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdium, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. 13h45. Não sabe onde foi parar a conta de luz? Não esquenta. Você pode gerar uma segunda via pelo aplicativo da Copel ou no site copel.com. Mas fica a dica. Quem escolhe a fatura digital da Copel sempre tem as contas na palma da mão. Não perca mais tempo e nem a sua conta de luz. Peça a fatura digital da Copel. Baixe logo o aplicativo da Copel. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Então, Rosa, a gente estava comentando justamente sobre essa complexidade, né? Então, para a gente entender um pouco mais, porque você criou aí o programa Verbetografia, né? Foi. Porque até para a gente entender esse encadeamento lógico do professor Valdo nessa sequência aí de logias, né? Já é difícil, e agora imagina a gente escrever o verbete, ou seja, preencher cada item desse, né? Nós, assim, quem deu a ideia, na verdade, não foi nem eu, foi o professor Moacir Gonçalves, que você conhece muito bem, né, que é a sua dupla evolutiva. Uma vez ele falou assim, porque eu trabalhava muito direto com o professor Valdo, já estava fazendo, eu tinha um grupo de expansão de verbetes com 20 e tantas pessoas. O que era isso? O professor Valdo acabava de fazer o verbete dele, e aí ele pedia, até em tertúlia mesmo, as pessoas até ouviam. Tais e tais sessões, você pode incluir mais dois itens para formar um máximo. E depois a gente até pode explicar. Máximo é uma quantidade mínima de itens em determinada sessão que vai transformar aquela sessão numa sessão completa, assim, de conteúdo completo, né? Então, o máximo não é a quantidade máxima que você pode botar, não. É a quantidade mínima que dá um status de qualidade àquela sessão. Então, e aí, as pessoas, então, a gente tinha, né, esse grupo, e o professor Valdo, então, abriu, em determinado momento, a verbetografia para os verbetógrafos. E aí, o que o Moacir veio falar comigo? Rosa, você não quer criar um programa, não falou programa, um curso que ensina a gente a escrever? E aí eu fui conversar com o professor Valdo, né? Porque eu me achava, assim, incompetente para fazer um negócio desse. Rosa. Aí eu falei, professor Valdo, o senhor acha que está na hora da gente criar um curso? Ele olhou para mim, ele ausculta a pessoa, né, que vai conversar com ele. Falou assim, não, sim. Aí ele sentou, escreve aí. E aí ele me deu todo o roteiro, né, do que seria o curso, e ainda deu umas orientações a quem que eu deveria chamar para trabalhar comigo no programa. E foi assim que foi feito, né? E
Eu me lembro que no primeiro programa a gente tinha um esboço, assim, do que seria, mas a gente não tinha muita ideia do que seria. E ele foi sendo construído a partir do primeiro e segundo curso. Aí a gente foi me lembro também que o Loche, pelo balanço existencial, nós já tínhamos 2 ou 3 cursos já feitos lá no CAEC. Aí ele fez uma listagem de pessoas interessadas que moravam fora de Foz. E aí a gente foi convocada a criar um programa de verbetografia em EAD, que é o modelo que a gente trabalha com ele até hoje. Né? E com isso a gente foi amadurecendo. E também a gente, logo no segundo programa que a gente fez todo presencial, a gente montou uma apostila. E essa apostila, eu dei a 2 pessoas para ler essa apostila, tanto Pedro Fernandes e quanto César Cordioli, que foram os participantes dos primeiros programas, né, para ver o que poderia fazer com aquela apostila, e eles foram assim unânimes em dizer que dava para fazer um livro dali. E o professor Valdo, você conhece, né? Quando eu entreguei o livro, a apostila, ele já mandou fazer um livro. E aí a gente começou a trabalhar esse livro. Mas o programa e tanto o manual, eles ajudam a pessoa a entender a essência de cada uma dessas sessões e trabalhar de acordo com o CONFOR. O que é CONFOR? É conteúdo e forma. Conteúdo é a ideia. E forma são as palavras que você vai usar, a maneira de botar aquilo no papel. Né? E tem que fazer junto. Né? E assim, olha, eu costumo dizer para os participantes do programa Verbetografia que a chapa verbetográfica é um fácil-difícil ou um difícil-fácil. Aí você escolhe. Porque assim, ele se apresenta com uma cara muito fácil, mas assim, se você quiser compreender de fato o que tem por trás daquela chapa, que é onde eu acho que é onde o Verbetov ganha conhecimento, ganha cognição multidimensional, aí a coisa fica um pouco mais complexa. Né? E o professor Valdo tem na introdução da enciclopédia, ele fala muito bem que a complexidade dos verbetes é porque você vai trabalhar com realidades e para-realidades do cosmos, né? Com a realidade da consciência, que é complexíssima, né? Cada um de nós é diferente um do outro, e tem, assim, inúmeras facetas, cada um diferente do outro. Né? E vai também trabalhar com a cosmoética. O que é isso? A cosmoética se você imaginar a ética que a gente conhece aqui, só que ampliada por cosmos como um todo, envolvendo nós, conscientes, e as consciex, que são as consciências que nem a gente, só que não tem o corpo físico, né? Enfim, tem aí uma série de outras coisas. A evolução das consciências, que é a nossa prioridade, a assistência ao outro, né? Que a gente vai escrever para a gente aprender, mas também para ajudar o outro a aprender. Então, é tudo uma evolução. E aí a coisa complica. E por isso o professor Valdo diz assim, para escrever Conscienciologia, que é uma neo-ideia, ele foi criando técnicas que nos ajudem a escrever com essa complexidade. E aí, por exemplo, ele fala na redundância didática que tem a enciclopédia, porque você vai olhar o mesmo assunto falado de outra maneira, cada hora com um aspecto um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho diferente, que é a circularidade. E a exaustividade, porque a pretensão da enciclopédia é abordar tudo que acontece. Agora, isso foi o que eu pensei agora, sabe, Rosa? Hoje, será que existe na humanidade uma obra com esse montante de informação? Porque vamos pensar, nós estamos em 2018. Vamos mais uma década, por exemplo. Ou, sei lá, daqui a 100 anos. Gente, essa enciclopédia ela vai ser insuperável, né? Se houver uma continuidade desse ritmo de produção diária, a gente vai chegar uma hora que todo e qualquer assunto, não tem assunto que nem vai estar fora da enciclopédia, né? Sim, prospectiva. Não dá nem para a gente imaginar como que seria isso, né? Por outro lado, o professor Valdo é muito realista, né? Ele coloca que daqui a 1 milênio tá tudo muito obsoleto. Superado, já.
E a gente está aí na emergência de uma... esse trabalho, e daqui a pouco a gente já... Olha, eu vou dizer uma coisa que eu considero, assim, ó. Ele coloca, a Monja, quando esteve aqui, a Monja é uma consciex que conversa, né, com o professor Valdo Vieira, e ela disse para ele assim, ó, que a enciclopédia é o maior legado que nós podemos deixar para a humanidade e que até então nunca tinha sido escrito. Só que eu, também olhando a introdução que o professor Valdo escreveu para a enciclopédia, eu deduzo uma outra realidade além dessa. É óbvio que vai deixar o maior legado. Sim. Só que, assim, ó, o maior legado, pelo que eu apreendo da introdução do professor Valdo, somos nós. Na medida que você escreve um verbete com esse detalhamento, você amplia a sua cognição, você melhora a sua evolução. E isso, você, quando retornar para a vida intrafísica, você está num patamar superior. Então, nós vamos fazendo diferença não é o único jeito de você fazer a diferença, mas é um dos melhores jeitos para quem é conscienciólogo. Outra coisa que eu pensava também assim, tudo bem, eu escrevi um verbetinho que está lá no meio, mas quando eu voltar, imagina, ele está diluído no meio de milhares, ou talvez milhões, né, daqui a pouco, né, daqui a séculos, mas, ao mesmo tempo, não é o individual que está ali, é o coletivo, é o holopensene, é o matepensene, não é isso? É a obra como um todo, do grupo, que vai fazer com que você acesse. Então, não necessariamente é o seu livro que você escreveu e é o único que é a sua, mas ali você tem um arcabouço ali grupal de ideias, de informações, de conceitos, né? Que aí sim, a hora que você acessa, é o todo, né? Então, eu concordo com você, mas tem, assim, uma questão que o professor Valdo, por mais de uma vez, falou em tertúlia, que é a questão que a enciclopédia, ela é um meio, além dela ser o legado, além de você estar fazendo parte de um grupo do auto-revezamento, a força de uma enciclopédia vai atrair muito mais a gente na próxima vida, mesmo que a gente não reconheça aquele verbete que a gente escreveu. Isso aí, mas a gente vai reconhecer a força, que é o que importa, mas tem uma outra coisa que o professor Valdo fala. No verbete priorização mental somática, fui até eu mesmo que perguntei. Ele estava falando sobre a chapa verbetográfica ser uma técnica tarística, né? Que a própria chapa já faz uma tares com a gente também. Então eu perguntei por que o senhor decidiu incluir a enciclopédia, nos incluir na enciclopédia, além da possibilidade do autorrevezamento, tá? Porque o autorrevezamento para mim é uma coisa clara, isso que você colocou, né? Aí ele falou assim, decidi não, é um plano da turma lá do curso intermissivo. Estamos fazendo ProEx em conjunto ou não? Então, ele diz que nós estamos fazendo a ProEx em conjunto com os amparadores lá de cima. O melhor que posso oferecer para vocês é isso, é vocês participarem do trabalho que estou fazendo. Aí ele completa assim, ó, a pessoa escrevendo o verbete vai entender mais os verbetes. Verbete explica tudo isso sobre verbete. O verbete, hoje, é prático, objetivo. A verbetografia vai fazer o verbetógrafo entender mais o verbete e mudar o nível evolutivo. Ou seja, além de tudo que representa a enciclopédia, a gente ainda tem que incluir as consex aí, que a gente não está incluindo, a multidimensionalidade, Equipex e tudo mais, né? E aí ele também, em outro momento, aqui eu estou procurando, mas eu não estou achando aqui. Não, já achei. No verbete trafora enganador, ele fala assim, ó, verbete é para dar força para a pessoa escrever livro. É só a pessoa aprender tudo. Não, aí ele fala assim, é só para a pessoa aprender a fazer uma redação, saber como é. O problema é o nível, ou seja, por isso que perguntou no negócio do doutorado, o verbete tem um nível, o livro tem outro. Verbete vai ajudar, mas o total, o completo, é a nossa mega obra, a obra-prima. Tá? Então, o nosso programa aqui é entre livros, né? Então, assim, eu não estou desfazendo com isso a importância dessa mega obra, tá? Isso aqui é uma mega obra, é o nosso livrão, nós todos estamos escrevendo, nós somos coautores
desse livrão. Então, a importância. Mas 2 prioridades a gente não pode esquecer. É aprender a entender os verbetes que estão aqui e também nos preparar para escrever o nosso livro. Talvez esse nosso livro a gente consiga chegar mais do que os nossos verbetes que estão aqui dentro desse livro. Mas a enciclopédia vai ser o grande foco de energia que vai nos atrair para esse tipo de assunto na próxima vida. Excelente, Rosa. Hoje o programa foi de muita energia, né? Eu senti bastante aqui. Porque, gente, olha, a enciclopédia, ela vai ser reeditada agora, não é isso, Rosa? Vai sair em DVD? Vai sair, a gente não sabe ainda, tá? Mas vai sair publicada, uma publicação física, assim, impressa. Mas de qualquer maneira, restrita. A pessoa que quiser, ela entra no site, né? Tertúlias, Conscienciologia. Não, aí vai ser, a gente vai dar o site da Enciclosapiens. Eu ia falar para a pessoa que se a pessoa, mesmo sem ter DVD, ela pode acessar cada verbete e estudar, né? Ela pode pegar um tema, estudar direto no mas aí tem site. Isso, mas eu queria deixar um convite aqui. Pode deixar. Porque no dia 21 de dezembro, nós vamos fazer 5 anos da Enciclosapiens, que é a instituição responsável pela publicação. Poxa, devia ter trazido você aqui no dia 21 de dezembro. A gente volta aqui. Mas, enfim, aí a gente tem o lançamento, a gente vai fazer uma tertúlia. A gente não sabe ainda o tema da tertúlia, mas provavelmente vai ser envolvendo a enciclopédia. Sim, e nós vamos lançar a nova edição nesse dia 21. Excelente. Vai ser o lançamento. Então, a gente convida todos que estiverem nos ouvindo para participarem conosco da tertúlia, que começa de 12h30 até 2h30 da tarde. Ele é transmitido online. E depois da tertúlia, quem estiver aqui em Foz do Iguaçu pode ir lá comer um bolinho com a gente. Oba! A Hélia também deu um alô para nós, falou que é excelente e amou. Nós também amamos o programa de hoje, amamos estar aqui com a Rosa. Eu também gostei muito. A enciclopédia é uma obra importantíssima para quem quer entender mais sobre consciência, sobre a evolução da consciência. Então, para a gente é assim um orgulho a gente poder estar falando disso. Eu só precisava de um tempinho, porque a enciclopédia que vai ser lançada no dia 21, ela vai ficar disponível no nosso site da Enciclosapiens, que é enciclosapiens.org. O Enciclosapiens escreve com Y e 2 S. Vou escrever para vocês aqui no e aí, Facebook. Quem quiser ter acesso à enciclopédia, vai ter acesso lá pelo nosso site também. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Sexta-feira que vem tem mais Entre Livros aqui na RCI.